começar, aqueles que não podem participar, a gente vai gravar a aula de hoje. Nós estamos, como quem tiver com a Bíblia em mãos pode pegar a Bíblia, nós estamos... por falar nisso, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um minutinho. Eu já conto, meu pai é gatinho. Bom, peguei a Bíblia, também quem tiver com a Bíblia na mão, nós vamos hoje fazer a segunda parte do capítulo 1, depois a gente vai andar mais veloz, porque no início a gente precisa entender os códigos, né, que eu falei para vocês que a Bíblia, que o Apocalipse, ele foi escrito como um livro de sinais. Então é necessário a gente entender esses sinais para poder ler. Quando vocês começarem a entender bem esses sinais, a gente vai andar mais depressa na leitura. Eu hoje postei para vocês a aula passada e essa aula junto, pela Apocalipse 1:8. Tá? 1:8. Eu só queria que vocês entendessem um processo aqui antes. Quer falar? Alguém quer falar? Tá com a mão levantada? Não, né? Não. Quando você pega a Bíblia sua, do Apocalipse, até o capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 3, versículo 22, nós estamos aí diante de uma grande introdução, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, só um pouquinho, peraí. Na verdade, a primeira parte, essa parte introdutória, ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22, tá? Então, esse é um bloco introdutório, vamos dizer assim, dessa parte do Apocalipse. O grosso do Apocalipse, vamos dizer assim, o grosso, a essência do Apocalipse, está entre os capítulos 4 a 22. 4 a 22. Essa parte do capítulo 4 ao 22, dos capítulos 4 a 22, foram escritos primeiro. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 foram escritos depois do capítulo 4. Tá? Do 4 ao 22, nós tivemos primeiro essa escrita, vamos dizer, é o livro em si, e o capítulo 1, 2 e 3 seria uma grande introdução. Uma grande introdução. Essa introdução, ela tem 3 partes. Nós já vimos a primeira parte, que foi justamente, vamos dizer assim, do capítulo 1, versículo 4, né, ao capítulo 3, versículo 22, nós vamos ter primeiro um diálogo, uma assembleia litúrgica. Depois, do capítulo 1, versículo 9 ao 20, nós vamos ter a experiência do Cristo ressuscitado. E depois, do capítulo 2 até o capítulo 3, nós vamos ter, então, as cartas das comunidades. Essa parte eu vou chamar de introdutória. É uma parte introdutória. Ela foi escrita depois dos capítulos 4 ao 22, tá? Então, esse bloco, para vocês entenderem. Uma outra coisa que vocês precisam estar atentos ao ler o Apocalipse, eu até peguei aqui alguns exemplos para que a gente possa entender isso. O Apocalipse, ele é um grande livro de liturgia, tá? Um livro de celebração litúrgica. Tá? É um grande livro de celebração litúrgica. Eu anotei alguns aqui, lógico que depois a gente vai falar sobre isso aos poucos. Nós temos várias celebrações litúrgicas dentro do livro do Apocalipse. É engraçado que quando esse autor chamado João escreveu, ele baseou esse livro nessas celebrações de perguntas e respostas, de glorificação a Deus, e ao mesmo tempo, esse livro fortaleceu as celebrações. Vou explicar mais fácil, mais claro. O João, ele usa as celebrações para escrever o Apocalipse, e ao mesmo tempo, o resultado final do Apocalipse vai fortalecer as comunidades, as celebrações. Então, um ajuda o outro. Depois eu vou colocar para vocês as várias celebrações que tem durante o Apocalipse. Aqui
tem mais ou menos, né, anotado aqui, eu peguei aqui depois para passar para vocês, nós vamos ter aqui quase 20 celebrações litúrgicas dentro do livro do Apocalipse. São celebrações, tá? Então, eu posso dizer que o Apocalipse, ele é um grande livro de liturgia também, que tem muitos cânticos, muitas leituras bíblicas, muitas leituras e respostas da Assembleia. Hoje nós vamos ver isso, tá? Leitura e respostas da Assembleia. Então, só para que a gente vá entendendo um pouco o Apocalipse. Para que isso tudo? Porque nessas assembleias litúrgicas, nessas celebrações, o povo fortalecia a sua fé. O povo unia uns com os outros, fortalecia a sua fé diante desse momento difícil que eles estavam passando. E nessas celebrações, eles encontravam respostas para esses momentos difíceis e rezavam para que Jesus voltasse logo. Nós chamamos esse voltar de Jesus aí de Maranata, vem Senhor Jesus, rezava essa comunidade. Então era nas assembleias, nessas celebrações litúrgicas, que essa comunidade fortalecia sua fé, criava-se uma identidade e encontrava respostas diante das dificuldades que eles estavam passando. Tá. Qual era a crença que essa comunidade tinha a princípio? Vamos aqui fazer a contextualização. Elas acreditavam na ressurreição de Cristo. Tá. Elas acreditavam na ressurreição de Cristo. Essa era a primeira, vamos dizer assim, a primeira crença da comunidade era nisso, era na ressurreição de Cristo. Agora, a comunidade precisava fortalecer essa crença na ressurreição de Cristo a partir dos textos bíblicos. Então, eles buscaram, principalmente no Antigo Testamento, os textos que colaboravam nessa fé em relação a Jesus e nessa fé em relação a Deus, a ressurreição de Cristo. Então, vocês vão ver hoje, eu vou mostrar isso para vocês, que o autor que está escrevendo o Apocalipse, nessas celebrações, ele está pegando os textos do Antigo Testamento e dando um novo sentido a esses textos a partir de Jesus Cristo. Vou repetir de novo para ficar claro. Quem está escrevendo o Apocalipse, aqui nós vamos chamar de João, quem está escrevendo o Apocalipse, ele está buscando no Antigo Testamento textos, e esses textos ele vai dar um novo sentido a partir da fé que eles têm em Jesus Cristo. Então, salmos lá do Antigo Testamento, que eram salmos messiânicos, eles vão fazer que esses salmos que aconteçam em Jesus. Textos do Êxodo, que fala de um Deus libertador, eles vão chamar esse Deus cristão, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, como Deus libertador. O Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, El Shaddai, né? Javé, eles vão chamar agora só como Todo-Poderoso. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, o que esse escritor do Antigo Testamento está fazendo? Usando principalmente as celebrações litúrgicas. Quando a gente fala de celebração litúrgica, é celebração feita para... hoje a gente chamaria de missa. Naquele momento, são celebrações que fazem memória de Jesus, tá? Então, esse autor do Apocalipse, diante dessas celebrações, ele está lendo os textos do Antigo Testamento e dando novo sentido, não mais aquele sentido judaico, dando sentido a partir da figura do Cristo ressuscitado. É como se esse autor dissesse o seguinte: tudo aquilo que estava dito no Antigo Testamento aconteceu na pessoa de Jesus. E Jesus, sendo fiel ao Pai, ele deu a vida, se tornou Marte. Marte, a palavra Marte é palavra testemunha, vocês vão ver isso, tá? Se tornou Marte, deu a vida e abriu a porta dos céus para nós. Então, o primeiro que deu a vida pelo projeto foi Jesus. Ele é o primogênito, ele é o nosso primeiro irmão que passou por esses sofrimentos que nós estamos passando. E ele abriu a porta do céu para nós, ou seja, aqueles que acreditavam que a morte seria a última resposta se enganaram. Deus deu a Jesus, né, diante dessas perseguições, deu a ressurreição. Então, nós que estamos morrendo também pela fé, vamos ressuscitar. Olha a esperança. Aí está a grande esperança. Então, esses sofrimentos nossos que estamos passando, Jesus também passou.
Ele foi o primeiro. Ele é nosso irmão mais velho. Então, nós estamos passando por esse sofrimento, mas a morte, porque diante de tantas mortes que estavam acontecendo, qual que é o sentimento que as pessoas têm diante da morte? Desistir. Aí o João está dizendo, não, nós não somos os primeiros que estamos passando por isso. O primeiro que passou por isso foi Jesus. E a morte venceu Jesus? Não. Como prêmio, Deus Pai ressuscitou Jesus. Ele foi o primeiro. Nós vamos também ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. Então, aí alguém pergunta, tá, e esses que mataram Jesus e que estão matando a nós, o que vai acontecer? Aí a comunidade responde, Jesus vai voltar e vai julgar essas pessoas, os vivos e os mortos. Então, o Apocalipse fala do dia de Javé, o dia que Deus vai julgar todas as pessoas, tá? E naquela época se acreditava que isso aconteceria em breve. E muitos aqui que estão vivos vão ver isso, acreditava-se nisso. Essa era a crença da comunidade. Mas nós já falamos para vocês que o tempo do Apocalipse não é o tempo histórico, é o tempo de Deus. O julgamento de Deus, só ele sabe. Mas, de qualquer forma, a comunidade acreditava que Cristo ia voltar rápido e ia julgar essas pessoas que mataram ele e que estão nos matando. E quem é a representação desses que estão nos matando? O Império Romano, os poderosos, que são aí servos do diabo, servos de Satanás. Porque o grande mal que está por trás de tudo isso é o poder do maligno. Então, o Império Romano seria os poderosos da terra seriam julgados pelos crimes que cometeram, e aqueles que foram injustiçados, no caso nós cristãos, nós ganharíamos então aí a ressurreição no juízo final. Então, essa é a mentalidade. Isso é um dado do contexto. Uma outra parte do contexto do Apocalipse, então, o Apocalipse foi escrito como um grande livro litúrgico, tá? Grande livro litúrgico, pegando textos do Antigo Testamento para fortalecer a fé da comunidade. Os textos do Antigo Testamento eram lidos a partir da ressurreição de Cristo, tá? Os textos do Antigo Testamento foram lidos a partir da ressurreição de Cristo para nos dizer que a morte não tem a última palavra. O Império Romano não tem a última palavra. A última palavra é o projeto de Deus, é o reino de Deus. Nada é maior do que Deus. O Império Romano não é maior do que Deus. Os imperadores não são maiores que Deus, tá? E tudo aquilo que Deus prometeu, ele vai nos garantir. E a promessa final é a da ressurreição. Cristo foi o primeiro, nós também ressuscitaremos. Então, mesmo que nós estejamos morrendo nas perseguições, Deus não vai nos abandonar. Ele esteve com a gente no passado, ele está presente agora no presente, e ele estará presente no futuro. Nós vamos falar sobre isso nessa aula de hoje, tá? O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, é uma celebração litúrgica. Um outro ponto que vocês têm que entender do Apocalipse é que o Apocalipse, na época do final do século I, muitos não conheciam Jesus Cristo, muitos não sabiam o que era Jesus Cristo. Então, os sonhos das comunidades, ou dessas comunidades que o João está escrevendo, é que Jesus se faça conhecido por todos. Então, também, o Apocalipse é nesse sentido de fazer com que as pessoas saiam dos erros que elas estão vivendo. E qual é o erro delas? Nós vamos falar aqui principalmente adorar os deuses pagãos, adorar o imperador, submeter à vontade do império. Então, ou seja, a ideia do Apocalipse também era fortalecer a crença em Jesus Cristo, fazer que Jesus seja conhecido cada vez mais pelas pessoas. Essa era a crença deles, tá? Então, com a Bíblia na mão, nós vamos ler hoje o capítulo 1. Na aula passada, nós fizemos versículo 1 ao 3, que foi o prólogo, tá? Hoje vamos fazer do 4 ao 8º, para vocês verem essa liturgia bela, e eu vou, em cima dessa liturgia, vou fazendo a reflexão para vocês, tá? Então, hoje nós vamos ler a mensagem de saudação, e em cima dessa mensagem de saudação, a gente vai explicando os ponto por ponto, e vocês vão ver. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, como é pequenininho,
Eu vou ler como as comunidades liam isso, e depois eu vou explicando, tá? Então, pegando aí, quem está com a Bíblia na mão, Apocalipse 1, versículo 4 a, João, 4 a 8, se é uma celebração litúrgica, o que, que tem uma celebração litúrgica? Quem participa de missa aí? Alguém lê, alguém responde. Então, o João lê, tá? E o João aqui, no sentido, pode ser o João que está escrevendo o livro ou um bispo, né? Geralmente era o bispo que lia para as comunidades, porque esse livro é escrito para as comunidades, tá? Então, alguém vai ler na comunidade e a Assembleia vai responder. Vocês querem ver? Observem aí direitinho. Então, assim, ó, João, o leitor, o primeiro leitor, vou chamar de leitor 1 e Assembleia. Como é que foi escrita essa saudação? Então, eu só vou explicar como é que foi feito e depois eu vou explicando, tá? Então, leitor 1, lá nas igrejas, li assim, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aí a Assembleia respondia, olha para vocês verem assim, que é justamente, no primeiro momento está na primeira pessoa, João. Agora está na terceira pessoa, a Assembleia respondendo. Olha como é que ela responde. Aquele que nos ama, a comunidade falando, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Perceberam que é a resposta da comunidade? Aí volta o leitor, leitor 1. Ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. E a comunidade responde, sim, amém. A comunidade responde. E aí, de novo, o João não, leitor 1. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador, tá? O Todo-Poderoso. A tradução correta, estou com a Bíblia da Ave Maria, que é uma tradução que eu não gosto, não é o dominador, é o Todo-Poderoso, tá bom? Então, perceberam que esse texto, mensagem de saudação, é uma reunião litúrgica, é uma celebração litúrgica. Tem o leitor que está lendo, e aí ele faz a voz do João, porque nós temos várias comunidades que estão recebendo as cartas. João, as 7 igrejas, tá? E depois a resposta, aquele que nos ama, a comunidade responde, aquele que nos ama, que nos lavou dos nossos pecados. Depois vem de novo o leitor 1, ele que vem nas nuvens. A comunidade, ela responde, sim, amém. E depois, de novo, o leitor 1, ele vai finalizar. Então, eu só queria mostrar quantas celebrações litúrgicas nós temos no Apocalipse. Tá? Quantas celebrações litúrgicas. E, na maior parte delas, são celebrações de louvor, de agradecimento, o que tira de nós aquela imagem negativa do Apocalipse como um livro tenebroso. Alguém de vocês vai à missa com medo? Vai à missa porque ali vai falar coisas ruins? Não, você vai à missa para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus, para pedir perdão pelos seus pecados. É isso que é o Apocalipse. Um grande livro de liturgia que vai fortalecendo a nossa fé. Toda a liturgia da igreja, no passado, e no presente, e no futuro, é uma liturgia que fortalece a fé da comunidade, e ela tem um contexto, nós vivemos num contexto. O contexto do Apocalipse foi um contexto de perseguição, mas nós temos os nossos contextos também, tá? Para que um contexto celebrativo. Onde eu vivo aqui em Goiânia, outros vivem em Guialópolis, outros vivem em São Paulo, outros vivem em Santa Helena, outros vivem em outros lugares. Então, quer dizer, em cima desse contexto, nós celebramos a vida. Apocalipse é uma grande celebração da vida, não da morte.
é uma grande celebração da esperança, não do medo. Então, eu só quero mostrar isso para vocês, ponto a ponto, para tirar aquela imagem negativa do Apocalipse como livro do medo. Vocês estão vendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, o livro é muito claro. Tá? Quando a gente começa a entender os sinais do livro, né, a gente vai percebendo o que o livro do Apocalipse aparece para nós? Esperança, identidade cristã, fé, vida, tá? Deus que está do lado daqueles que são perseguidos. Então, é um grande livro de esperança, é uma grande celebração da vida. Esse é o livro do Apocalipse, vocês viram aqui. Então, eu quis mostrar aqui, nessa estrutura, do versículo 4 ao versículo 8, só quis mostrar aqui a liturgia, eles rezando. Agora, vocês vão ver, eu vou mostrar isso para vocês, que essa liturgia, que cada frase dessa não foi inventada. Quem está escrevendo, quando eu vou numa missa, por exemplo, de novo, porque a missa é uma celebração litúrgica. Quando eu vou a uma missa, tem a primeira leitura, tem os salmos, tem a segunda leitura, tem o evangelho. Nós chamamos aí a liturgia da palavra. Se é uma liturgia, Guto, cadê a leitura bíblica aqui? Tudo isso aqui que o João está falando, ele pegou no Antigo Testamento, isso que eu vou mostrar agora. Então, eu vou mostrar para vocês onde o João buscou essas palavras, não é a palavra do João. O João vai lá no Antigo Testamento, ele pega texto do Êxodo, ele pega texto do Isaías, ele pega textos dos Salmos e está rezando com a comunidade. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Onde vai aparecendo cada uma dessas partes. Vamos ler agora de novo, só para buscar o que o João buscou na Bíblia, tá? E depois, então, a gente vai explicar cada ponto para vocês. A primeira coisa que eu posso pegar para você, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, a graça e a paz da parte daquele que era, que vem, desculpa, daquele que era e que vem. Aqui o João, ele não está usando a palavra Deus. Ele chamou Deus daquele que era, que era e que vem. Por que ele não fala que virá? Porque Deus não muda a sua essência, tá? Ele está vindo, ele é sempre o mesmo. Então, onde João buscou esse título de Deus? Ele buscou, depois eu coloquei para vocês aí no texto que eu mandei, ele buscou isso lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando o Moisés pergunta para Deus, qual é o nome que eu devo anunciar para o faraó? Deus responde, eu sou aquele que sou. Não muda a minha essência. Eu era, eu sou e sempre serei o mesmo. Eu sou o que sou. Diga ao faraó que aquele que é, que era e que vem anuncia. É aí que o João pega. O João está lendo, então, o que aqui? Ele está lendo Êxodo, capítulo 3, versículo 4, para nominar a pessoa de Deus. Aí uma coisa para você já vou adiantar um ponto importante. Quantas vezes aparece esse termo para Deus no Apocalipse? Esse termo, aquele que é, que era e que vem. Ele vai aparecer no Apocalipse 5 vezes. Tá? Eu coloquei no texto de vocês aí, depois vocês podem pegar lá. São 5 vezes. Agora, uma coisa importante. Já lá no final, quando a gente vai ler o Apocalipse, lá no final ele já não fala mais aquele que veio, porque Jesus está no nosso meio. Aqui um dado interessante que a gente tem que entender que Jesus nunca foi embora, ele sempre esteve com a gente. É isso que o Apocalipse quer passar para nós. Jesus sempre esteve no nosso meio. Tá? Deus não é um Deus distante. Deus ele esteve conosco no passado, está conosco no presente, estará conosco no futuro. É essa a mensagem do Apocalipse. Porque alguém perguntava, onde está Deus que não faz nada por nós? Aí o João está dizendo, como é? Ele sempre esteve conosco no passado, ele está conosco agora e estará conosco no futuro. É isso que o João está dizendo de Deus. O nosso Deus não é um Deus distante, como é os deuses do Império Romano, como são os deuses dos gregos. O nosso Deus, ele não está na montanha do Olimpo, como os deuses gregos. Ele está no meio da comunidade. Olha a saudação dele, que bonita. João vai dizer assim, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte de Deus Pai, aquele que era, que vem,
dos 7 espíritos, que é o Espírito Santo, eu vou explicar isso daqui a pouco, e de Jesus, da Trindade. Ou seja, onde está Deus? Deus está na comunidade. Então eu vos saúdo em nome da Trindade que está no meio de vós. Até hoje, nas celebrações eucarísticas, nós usamos essa expressão. O Senhor esteja convosco, o que nós respondemos? Ele está no meio de nós. Então, até hoje, nós respondemos o mesmo que o João escreveu no Apocalipse. O padre fala assim, ó, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa com o texto do Apocalipse. E nós respondemos como está no Apocalipse. Ele está no nosso meio. Ele não está no céu distante. Porque o próprio Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Olha que coisa bela esse Apocalipse, tá? Quer dizer, nós estamos diante de uma celebração. O João vai lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, lê isso para a comunidade, e está dizendo para a comunidade, Deus não é um Deus distante, ele está no nosso meio, sempre esteve, sempre estará no nosso meio. No passado ele esteve com a gente na aliança, ele está conosco por meio de Jesus e estará conosco por meio do Espírito Santo, a Trindade. Ele vai citar aí a Trindade. Guto, já existia uma doutrina da Trindade na época do João? Não, não existia uma doutrina, mas já existia uma noção de que Deus era trino. Era Pai, era Filho e era Espírito Santo. E aqui está citado isso aqui em João. Quando alguém perguntar para vocês sobre, sobre a Trindade, fala, embora não existisse uma Trindade, uma doutrina desenvolvida, vai levar pelo menos 500 anos para essa doutrina aparecer, o João já menciona aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça e a paz vêm de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Está dizendo aí o João para nós. Daqui a pouco vamos discutir essa questão da paz aqui com vocês. Só quero mostrar que o João está buscando textos do Antigo Testamento e lendo esses textos da comunidade, dando um novo sentido. Tá? Vou explicar daqui a pouco esse novo sentido. Um dado importante. Quando João leu esse texto do Êxodo, o Deus do Êxodo é um Deus libertador. Ele termina a fala com Moisés dizendo o seguinte, ó, eu vi e ouvi a voz daqueles que eram injustiçados e que chegaram a mim no céu. Então Deus fala isso para Moisés, eu vi e ouvi a voz daqueles que são oprimidos e desci para libertar. Então, o João está dizendo que nosso Deus é um Deus libertador, é o Deus da aliança. Ele não esqueceu de nós. Então, não cabe essa pergunta que vocês fazem aqui na comunidade, onde está Deus? Deus é libertador, ele é o mesmo Deus da aliança e ele sempre esteve conosco, nos fortalecendo. Então, ao ler esse texto, a comunidade tem essa segurança, essa certeza de que Deus está no meio da gente. Ele é libertador, ele é o Deus da aliança, ele nunca nos abandonou. Então, não é um Deus distante que está no céu, tá? Não é um Deus que está longe da gente. Deus está sempre presente. Tem uma música do Padre Zezinho que eu gosto bastante, ela é chamada, deixa eu ver se eu lembro, a música diz mais ou menos o seguinte, que Deus armou sua tenda entre nós. Então, Deus mora com a gente. Deus desceu e armou sua tenda entre nós, tá bom? Mas vamos lá para vocês verem que está lendo os textos do Antigo Testamento. Se eu continuar a leitura aqui com vocês, vamos lá, ele dá 3 títulos para Jesus. Isso está aqui no versículo 5. No versículo 5, ele fala assim, ó, Jesus, testemunha fiel, Marte, a palavra testemunha é martírio, Jesus morreu, foi assassinado, não morreu, foi assassinado, ele é Marte, ele é o primogênito, quer dizer, ele é o nosso irmãozinho mais velho, ele é o primogênito, ele, quer dizer, ele ressuscitou primeiro, mas nós vamos ressuscitar depois também. Ele é o primogênito dentre os mortos, quer dizer, ele foi o primeiro a ressuscitar, e ele é o soberano dos reis da terra. O João inventou isso da onde? Não foi da cabeça dele, não esqueça disso. O João está lendo os textos do Antigo Testamento. Então, onde o João tirou esses 3 títulos de Jesus? Testemunha fiel, primogênito entre os mortos e aí soberano entre os reis da terra. O João está lendo o Salmo 89. Salmo 89 é um salmo messiânico que falava do Messias. No Salmo 89, versículo 38, fala de testemunha fiel.
Mas o Salmo lá está falando de Jesus? Não, está falando do Messias, que eles nem conheciam Jesus. Agora o João está dizendo que o Messias é Jesus. Ele é testemunha fiel. Primogênito, está no Salmo 89, só que no versículo 28. O Salmo não está falando de Jesus? Não, o Salmo está falando do Messias, mas o João está dizendo, ele é, o primogênito é Jesus. Está dando um novo sentido para o Salmo, vocês estão entendendo? E depois o João também no Salmo 89, versículo 28, fala que ele é o Altíssimo sobre os reis da terra. Então, os três títulos que o João está dando a Jesus aqui, testemunha fiel, primogênito e também soberano dos reis da terra, não vem da cabeça do João. Ele está lendo o Salmo 89. O que o João está dizendo para a comunidade dele é o seguinte, quando ele está escrevendo Apocalipse. No passado, os judeus esperaram pelo Messias. Eu estou dizendo para vocês que esse Messias já chegou. Esse Messias é Jesus. Ele que é a testemunha fiel, morreu na cruz por nós. Vocês sabem disso, ele é a testemunha, quer dizer, é o mártir. Ele é o primeiro entre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar. Antes dele, ninguém mais ressuscitou. Ele é o primeiro. Ele abriu a porta dos céus para nós. E ele é o soberano entre todos os reis. Os reis não têm poder diante dele. Eu vou explicar isso daqui a pouco na exegese que eu vou fazer com vocês. Então, só estou mostrando que o João, ele está lendo, ele está usando na liturgia os textos do Antigo Testamento. Guto, mas por que ele não usou do Novo Testamento? Porque ele ainda não conhecia todos os textos. O João não conhecia o Novo Testamento está sendo feito agora, nesse momento. Tá? Não existia Novo Testamento. Então, ele está lendo os textos do Antigo Testamento, dando novo sentido em Jesus. Então, ele pegou o Êxodo 3,14 e o Salmo 89. Olha que belo. Vamos continuar aqui. Não acabou ainda, não. Aí, a comunidade responde. O que ela responde? Aquele que nos ama. Mas a comunidade está falando isso da boca dela mesma? Não. A comunidade está lendo o texto de Isaías 43:4, respondendo o Salmo, tá? Até hoje a gente fala isso. O Salmo é uma resposta que nós damos. Então, o leitor, ele citou o Salmo, a comunidade responde com Isaías 43:4, tá? Que diz, ele nos amou e lavou dos nossos pecados. Veja se não bate aqui, ó. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados. É o Salmo, é Isaías 43:4, que fala que ele nos amou. Depois a comunidade responde com outro Salmo, 130, versículo 8, que fala, lavou-nos de nossos pecados. E depois a comunidade responde lá mais na frente, lá, ó, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Aí a comunidade está usando dois textos bíblicos, Êxodo 19:6 e Isaías 61:6, que fala exatamente isso. Fez de nós uma realeza e sacerdotes. Perceberam? A comunidade está lendo os textos do Antigo Testamento. O leitor usa um texto do Antigo, 1, 2, 3 textos do Antigo Testamento, são frases que eles conheciam. A comunidade vem e responde com outros textos do Antigo Testamento, se bem que ela conhecia. Lógico que naquela época não tinha texto escrito, igual a gente tá lendo assim. Muitos desses textos a comunidade conhecia de cor. Essa é a vantagem dos judeus. Sempre eles têm esses textos claros na cabeça deles. E aí, depois disso, o leitor, que o primeiro leitor é o João, depois como ele escreve para as comunidades, aí vai ter um leitor lá, vai dizer assim, ó, ele que vem com as nuvens. O João tirou isso da cabeça? Também não, ele está usando Daniel, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 3, que fala, ele vem com as nuvens. Veja bem, tudo é litúrgico, pega o texto lá, responde com o texto bíblico, pega um texto bíblico e responde com o texto bíblico, tá? E no final, lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, ele é o alfa e o ômega, tá? Esse texto alfa e ômega, ele vai aparecer principalmente através do texto de Isaías 44:6, que fala que Deus é o primeiro e o último. Também, até o termo alfa e ômega, que são as duas letras do alfabeto grego, a primeira é o alfa e a última o ômega, se a gente fosse ler hoje, ele é o A e o Z, não foi da cabeça do João. Ele está usando aí o texto do Isaías 44:6, onde o Isaías chamava Deus do primeiro e do último. Então, eu só queria mostrar para vocês o que nós fizemos até agora. Nós fizemos aqui duas coisas até agora para que vocês vão entendendo bem essa questão. Primeiro,
Nós mostramos que o versículo 4 ao 8 eles estão numa assembleia litúrgica. Alguém lê, a outra pessoa responde. Mostrei isso para vocês. Então, o leitor 1 é João, as 7 igrejas, aí a comunidade responde, aquele que nos ama, tá. Depois vem o João ler, vai ler lá embaixo, lá, ele vem com a nuvem, a comunidade responde sim, amém, e o leitor responde, eu sou o alfa e o ômega, pá. Então, mostrei para vocês que esses versículos aqui estão, o 4 ao 8 é uma assembleia litúrgica, uma grande celebração litúrgica. E o segundo ponto que eu estou mostrando para vocês, o que tem na celebração litúrgica? Leituras bíblicas. Leituras bíblicas. Mostrei para vocês que tanto a saudação como a resposta da comunidade não é da cabeça deles. Eles estão diante de textos do Antigo Testamento. Quais os textos? Já mostrei. Êxodo 3, 14, o Salmo 89, o Salmo 130, Isaías 43, 4, Êxodo 19, 6, Isaías 61, 6, Daniel 7, 13, e também aí Isaías 44, 6. Quer dizer, a comunidade está lendo textos do Antigo Testamento e respondendo. O leitor está pegando o texto do Antigo Testamento e saudando a comunidade. Então, não é coisas criadas do nada. Eles estão lendo os textos do Antigo Testamento e a comunidade está respondendo a partir do texto do Antigo Testamento. O que mudou, então? Mudou que esses textos eram escritos pelos judeus e a comunidade está dizendo assim, tudo aquilo que os judeus escreveram aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Salmo 89, que foi feito por Messias, quem é o Messias? É Jesus Cristo. Quando Daniel fala que o Filho do Homem vai vir sobre a nuvem, quem é esse Filho do Homem? Jesus Cristo. Quando Isaías cita lá, ele é o primeiro e o último. Quem que é esse primeiro e último? Jesus Cristo. Quando fala lá do alfa e do ômega, quem que é? Jesus Cristo. Então, o que a comunidade está fazendo, primeiro João, tá, que escreveu depois a comunidade, é dizer que os textos do Antigo Testamento aconteceram na pessoa de Jesus Cristo. Estão dando aqui um novo sentido, um novo significado para aqueles textos do Antigo Testamento. É isso que eles estão fazendo, dando um novo significado para aqueles textos do Antigo Testamento. Qual o significado? No Cristo ressuscitado, aconteceu tudo aquilo que foi previsto pelos profetas, nos Salmos. E isso vai fortalecendo a comunidade. Puxa vida. Então, Jesus, os profetas já tinham previsto o sofrimento de Jesus? Já. Mas o sofrimento é a última resposta? Não, foi a ressurreição. Ele não é só o mártir fiel, o testemunho fiel, mas ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos e abriu as portas para nós. Nós que estamos sofrendo, vamos ressuscitar com ele. Ah, mas aí aqueles que nos castigaram vão ficar tranquilos? Não. Deus vai vir sobre as nuvens, Daniel, Jesus vai vir sobre as nuvens e vai julgar essas pessoas. Pode observar. Está aqui, ó. Ele fala exatamente isso aqui, ó. Ele que vem com as nuvens. Isso quer dizer, ele é o juiz, porque o Daniel fala que aquele que vem nas nuvens, o filho do homem, era o juiz da humanidade. Então o juiz vem, Jesus é o juiz que vem. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o mataram, o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se, ao julgamento, hão de lamentar-se. Aqueles que mataram Jesus vão lamentar. Aqueles que negaram Jesus vão lamentar. Aqueles que estão nos perseguindo vão lamentar, está dizendo a comunidade. Por quê? Porque ele vai vir julgar essas pessoas. É o dia de Javé, já falei isso para vocês. Ele vai vir julgar essas pessoas. Não vai passar em branco o que eles fizeram com Jesus e não nem aquilo que estão fazendo conosco. Deus vai vir julgá-los. Jesus vai vir na nuvem, é isso, tá? Ele é o juiz, aquele que julga todos. Então, não vai ficar nada em vão, ele vai vir julgar. O que a comunidade responde feliz? Ela responde amém, assim seja, tá? Assim seja. Então, uma alegria muito grande na comunidade, assim seja, porque nós estamos sofrendo. Essas pessoas que nos fazem mal têm que pagar pelo que elas fizeram contra nós e contra Jesus. Então, a comunidade está lendo isso e está fortalecendo a sua fé. Tá? Nessa grande liturgia, nessa grande celebração litúrgica. Então, esse foi o segundo passo. O terceiro passo, eu vou explicar um pouco da história e da exegese desse texto, e a gente finaliza, tá? Para fechar isso. Observa-se no versículo 4, qual é a primeira coisa que o João deseja à comunidade? Graça e paz. Pessoal,
duas coisas que mais as comunidades precisavam. A comunidade está sendo perseguida. A graça é a ação de Deus na história. Tá? É a força de Deus na história. Vocês estão precisando de Deus na vida de vocês, na comunidade. Eu desejo que Deus esteja com vocês, agindo no meio de vocês. Esse é o desejo de uma coisa bela. Que Deus esteja agindo no meio de vocês. Isso é a graça de Deus. Tá? A graça, o que é graça de Deus? Eu estou com a graça de Deus. Eu estou na presença de Deus. Então, eu, João, desejo que Deus esteja na comunidade. Que Ele seja presença na vida de vocês. Pessoal, diante de perseguições, se desejar isso para alguém, não tem coisa maior. Desejo que Deus esteja no meio de vocês. Tá? E a segunda coisa que ele oferece é aquilo que a comunidade estava mais precisando também, paz. Ela vivia perseguida, em conflitos, em guerras. E aqui tem uma coisa interessante. Na época que João escreve esse texto, existia uma paz, que era chamada de Pax Romana. A paz que o Império dava através das armas, Pax Romana. O Império Romano garantia uma paz através das armas. A mesma paz que estava perseguindo os cristãos por não aceitarem o imperador como Deus, por não aceitarem adorar os deuses romanos. Então, essa paz romana, quem garantia ela? Os deuses romanos. Essa Pax Romana era garantida pelos deuses romanos e pela arma. O João não oferece essa paz. Qual é a paz que ele oferece? Da Trindade. Olha de quem vem a paz. Eu desejo a vocês a graça de Deus, a paz de Deus, do Espírito e de Jesus. O João está dizendo claramente, não desejo para vocês a paz do Império Romano, que é feito pela injustiça, que é feito pelas armas, a paz que nos persegue. Eu desejo a vocês a paz de Deus, a paz da Trindade, aquele que era e que vem julgar essas pessoas. A paz dos sete espíritos. Sete, já falei para vocês que no Apocalipse é plenitude. Sete aqui é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo. Então, sete espíritos que estão no trono, os sete, na próxima aula eu vou falar das sete lâmpadas, dos sete olhos, quer dizer, o próprio Espírito Santo. A paz que vem do Espírito de Deus. E a paz que vem de Jesus. Aqui já então, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa paz que eu desejo para vocês. Não a paz do Império Romano. Então, o texto aqui do João, ele é um texto revolucionário. Ele está criticando o Império Romano, através de sinais, mas está criticando. Porque ninguém podia falar mais mal da Pax Romana. O João fala, não desejo a Pax Romana para vocês. Essa é péssima. Ela é feita pelas armas. Ela é feita com o aval dos deuses romanos. Essa paz eu não quero para vocês. Eu quero a paz que vem da parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O João é corajoso, mesmo escrevendo em sinais, ele deseja uma outra paz que não é aquela paz do Império Romano. Tá? Ele tem coragem para dizer isso. Então, o primeiro ponto é essa questão. Uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês, em relação a esse texto, tá? Já expliquei os três títulos de Jesus: testemunha, fiel, quer dizer, ele morreu na cruz, ele foi o primeiro a ressuscitar, e ele é o Senhor dos reis da terra. Eu queria pegar essa parte aqui, o Senhor dos reis da terra. Desde o Alexandre o Grande morreu 3 séculos antes de Jesus. Todos os reis eram chamados de soberanos dos reis da terra. Todos os imperadores, tá? Todos os imperadores eram chamados de soberanos dos reis da terra. O João também corajosamente vai dizer, não é o imperador. Não é o imperador que é o soberano rei da terra. É Jesus Cristo. Esse é o título que ele pega lá no Salmo 89. Então, está dizendo para a comunidade, o imperador não é o soberano rei da terra, como ele diz. O soberano rei da terra é Jesus. Alguém pergunta, onde está escrito isso? Salmo 89. Pega o Salmo 89, versículo 28, vocês vão ver isso. Lógico que não tinha versículo, eu estou falando aqui para vocês, depois pegarem lá, tá? Salmo 89. Jesus é o soberano rei de toda a terra, não é o imperador. 2 pontos de coragem do João. Dizer que a paz que eu desejo para vocês vem de Deus, não do imperador, não do Império Romano, e que o verdadeiro rei de toda a terra é Jesus Cristo, não é o imperador. Tá? Isso aqui é uma coisa importantíssima para que a gente vá entendendo.
E ele vai dizer, já falei isso para vocês, que Jesus virá nas nuvens, ele vai vir como juiz, julgar todos esses que fizeram maldade, tá? E, por fim, ele vai dizer isso lá no finalzinho, ele vai dizer que Jesus e Deus, né, é alfa e ômega, o primeiro e o... Essa palavra alfa e ômega, ela aparece 3 vezes no Apocalipse. 2 vai ser aplicada a Deus, Pai, versículo 1, 8, isso que nós estamos lendo, né, Jesus especificamente agora, e 21, 6. E uma vez a Jesus no capítulo 22, versículo 3. Essa expressão vem do Isaías, como eu falei, para vocês, tá bom? E no final ele fala que que Deus é todo poderoso, todo poderoso. Todo poderoso vai aparecer 10 vezes no Novo Testamento, 9 só no Apocalipse. Todo poderoso, em grego, é pantocrator. Pantocrator. Esse título era usado também pelos reis, todo poderoso. E aqui o João está dizendo, não, o único todo poderoso é Jesus Cristo, é Deus, não são os reis. O todo poderoso é somente Jesus Cristo. Nada dos reis ou imperadores, tá? Então, nós vamos ter aqui, então, um texto de esperança para a comunidade, isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Então, aqui nós finalizamos até o versículo 8. Na próxima, já vamos entrar nas cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia, que não são apenas para essa igreja, 7 é o número da plenitude, é para todas as comunidades cristãs, tá bom? Podem abrir aí e fazer pergunta. Guto, do Jesus, Rabino, para chegar em Cristo, foi lá para o ano 65, 70 mais ou menos, a ideia de ser? Vamos dizer que essa ideia de Jesus como Deus, mais do que... Porque ele é considerado rabino principalmente pelo Mateus, porque Mateus é judeu. Mas Jesus como Deus, ele vai aparecer depois dos anos 80. E o Apocalipse já trata Jesus como divindade, tá? Quer dizer, há uma transformação do Jesus mestre, do Jesus professor, do Jesus rabino, aquele que ensina. Isso está principalmente no livro do Mateus. Lá no finalzinho dos anos 80 para frente, Jesus já é tratado jamais como divindade. E o livro do Apocalipse revela muito bem isso. A ressurreição de Cristo, e principalmente, sabe aqui, Fabrício, quem vai influenciar muito nessa ideia de Jesus como Deus vai ser as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, ela pouco preocupa com a humanidade de Cristo. As cartas do Paulo falam mais do Cristo ressuscitado. Tá? Então, as cartas de Paulo de Tarso, que esparramaram ali por todo o Mediterrâneo, essas cartas vão favorecendo a ideia de um Cristo Deus, mais do que um Cristo humano, mais do que um Jesus professor, mais do que um Jesus rabino. É um Deus ressuscitado. Tá? Inclusive, o Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, pode voltar para casa. Vã é nossa fé. Vã é nossa fé, nós estamos perdendo nosso tempo. Então, Paulo ele insiste bastante no Cristo ressuscitado, no Cristo divindade, né? Essa é a visão que o Paulo traz. E vai influenciar muitas comunidades. E aí, a partir dos anos 80, nós não podemos dizer assim que Cristo já é apresentado como divindade. Mas, eu quero responder uma coisa, Fabrício. Todos acreditavam nisso? Não. Nós vamos ter no século II, século III, século IV, pessoas duvidando disso. Por exemplo, o arianismo. O arianismo é a doutrina do século IV que vai dizer que Jesus não é Deus. E a igreja vai convocar o Concílio de Nicéia para dizer que ele é Deus. E vocês rezam tudo na missa, quando vocês rezam lá aquele credo niceno constantinopolitano, aquele grandão, vocês estão fazendo uma oração contra o arianismo, que dizia que Jesus não era Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Então, até o século IV ainda tem pessoas que duvidavam da divindade de Cristo, inclusive dentro da igreja, tá? Quem fala que Jesus não é Deus, o Ário, era um padre. Mas a igreja vai reunir um grande concílio no século IV, em Nicéia, para dizer isso. Jesus é plenamente Deus. Plenamente Deus. Todas as... Guto, Tá, pode falar. Eu vi. o Apocalipse foi escrito depois dos evangelhos? Depende. Algumas partes foram escritas antes, outras foram escritas depois.
ou umas ao mesmo tempo que os evangelhos, porque hoje a gente sabe que o Apocalipse foi escrito pelo menos um período de 30, 35 anos, não foi do dia para a noite. Então, o Apocalipse ele reflete as perseguições do Nero, que aconteceu em 64, e as perseguições do Domiciano, que aconteceram em 95. Então, é entre esse período de 65 até 95, 30 anos, né? Então, nesses 30 anos, o Apocalipse foi sendo escrito. Lido, escrito, relido, até chegar. O que vocês têm na mão de vocês, sim, essa é depois dos evangelhos. Essa edição final que nós temos na mão, que nós lemos com o Apocalipse, ela é depois dos evangelhos. A edição final. Mas os textos, eles já estavam sendo escritos antes. Alguns textos das perseguições do Nero já eram lidas. O que o editor final foi juntar tudo isso num livro só. Então, a gente pode dizer que o Apocalipse ele é escrito entre os anos 65 e 90. Porque os evangelhos, para quem não estudou evangelho comigo, os evangelhos foram escritos o Marcos, anos 70, Mateus, anos 80, Lucas, 85, João, anos 90, tá? Então, o Apocalipse, a edição final dele, sim, eu posso dizer que a edição final, posso dizer que é depois dos evangelhos. Mas os textos foram sendo produzidos junto com os evangelhos. Todo esse material eu coloquei para vocês na página, tá? Leia, gente, para que a gente aprenda isso, a gente vai ter que ir sempre lendo, vendo os sinais, entendendo os sinais. Não, hoje a gente dissecou para mostrar para vocês que não é tão difícil quando você tem a chavinha de leitura. O 7 como sinal de plenitude. Hoje vocês entenderam que o João está aqui numa grande assembleia litúrgica, tá? Escrevendo a partir de uma grande assembleia litúrgica, que ele pega os textos do Antigo Testamento, e faz acontecer na pessoa de Jesus, e a comunidade responde com o texto do Antigo Testamento. Uma grande celebração de esperança, de vida, em que eles estão rezando a realidade deles. Isso que é bacana. Qual que é a nossa realidade? Perseguição. Vamos pegar os textos para animar a nossa fé, e vai ficar barato? Não. Jesus vem nas nuvens. Olha a realidade. Infelizmente, as nossas liturgias hoje estão muito distantes da realidade, infelizmente. Quer dizer, as celebrações antigas partiam da vida das pessoas. E elas rezavam esses textos a partir da vida delas. Infelizmente, hoje nós estamos rezando os textos na igreja distante da nossa vida. Muito distante da nossa vida. A gente, por exemplo, eu pego uma comunidade que participa dominical lá com 300 pessoas, e eu rezo a liturgia como se não tivesse nada ligado à vida dela, né? Distante da vida dessas pessoas. É estranho isso. E as primeiras comunidades, não, elas estão rezando a vida delas, lendo os textos a partir da vida delas. Estamos sofrendo. O que é a liturgia? O que os textos antigos da Bíblia falam, né, dos textos sagrados, falam sobre esse sofrimento? Aí eles vão lembrar. O Salmo fala disso. Olha, você lembra o que Deus falou para Moisés? Eu vim para libertar. Eu escutei a opressão de vocês. O que o João está dizendo é que Deus está escutando o nosso sofrimento. Deus está no nosso meio. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus libertador. Ele era e virá. Olha que esperança. Ele está sempre no nosso meio. Não pensa que Deus esqueceu de nós, não. Tá? Cabeça erguida. Deus está no meio da comunidade. Ele não está distante de nós, não. Então, rezava a realidade deles. Isso é muito bonito. Então, hoje, vocês que estão acompanhando esse curso, vocês têm a tarefa de falar para as pessoas. O livro do Apocalipse é um livro belíssimo, de muita liturgia, de muito canto, de muita esperança, de celebração da vida, de um Deus que se faz presente, de um Deus que está no meio da comunidade. Nada dessas questões de terror, de medo que as pessoas liam, não. Se alguém falar isso, fala assim, você está equivocado. Não é isso que a Apocalipse vai dizer, não. No meu ponto de vista, é um dos livros mais belos de toda a Bíblia. Vou me despedindo de vocês. Quem tiver dúvida, é só ir perguntando lá, tá? A gente vai passando para vocês. Leia o resuminho que eu deixei para vocês lá. Vai ajudar bastante. Vamos fazer... Eu vou juntando os pedaços sempre para a gente fazer um grande resumo do Apocalipse, tá bom? Para que a gente vai entender esse livro. Na próxima semana, a gente vai, então, começar a questão das mensagens às 7 comunidades. O João escreve para 7 comunidades, para cada um tem uma mensagem. E você vai ver que o João conhecia muito bem essas 7 comunidades, tá? E cada problema dela, como elas viviam, tudo ele sabia. Nós vamos ver isso na próxima aula. Fique com Deus, até o próximo encontro, então.
Boa noite. Boa noite, professor.